Olá, sejam bem-vindos à aula sobre teorias de enfermagem. O meu propósito aqui é abordar as teorias que são mais cobradas em provas de concurso, que são as teorias de Wanda Horta e a teoria ambientalista de Florence Nightingale. Então, vamos abordar essas e, em seguida, eu vou dar um foco também na teoria de Oren, ok? Então, vamos lá. Aproveitem bastante essa aula que tá só o ouro essa aula, pessoal. Então, primeiro vamos ter uma noção geral sobre as teorias para então podermos aprofundar em cada uma delas em si, certo? Primeiro, por que a gente tem que estudar a teoria de enfermagem? Porque são as teorias que sustentam o processo de enfermagem. Se você pegar lá na resolução 358 de 2009, que é a resolução que trata sobre as teorias de enfermagem, ela vai falar que o processo de enfermagem deve ser baseado em uma teoria. Mas o que é teoria? É uma conceituação articulada, ou seja, são várias ideias, conceitos que se têm e que se comunicam entre si, que conversam entre si para tentar dar uma visão de mundo sobre a realidade. Que realidade? A realidade da enfermagem. Qual que é o propósito da teoria? Ela tem 4 propósitos e conforme esse propósito, ela vai ser mais complexa ou não. O primeiro propósito é a descrição, simplesmente descrever um fenômeno. Então vamos supor que eu elaboro vamos supor, aliás, que o modelo Calgary de avaliação de família, que tem uma aula na plataforma sobre isso, se você quiser assistir. O modelo Calgary de avaliação de família, ele é focado na avaliação. Vamos supor que ele não falasse nada de intervenção, só falasse de como avaliar a família. Seria só um modelo de descrição, porque eu só consigo, por meio dele, o que? Captar informações da família, e para por aí. Já os modelos de explicação, eles tentam achar as causas. Então, além de tirar uma foto daquele momento, eu tento descobrir as causas. Então, se vamos por uma ferida, se você só vai lá e avalia essa ferida e diz, né, não, essa ferida aqui, ela tá exudativa, tem muito esfacelo, tá com bordas hiperemiadas, maceradas. Isso é só uma avaliação, você tá no primeiro nível, que é a descrição. Aí você parte para o segundo nível de raciocínio, que é, não, essa lesão, ela tem características venosas, né? Ela tá pegando aí parte ali do tornozelo, ele tem um histórico de insuficiência venosa. Você começa a explicar o motivo da ferida. No terceiro nível, você começa a predizer. O que é isso? Você começa a tentar predizer o futuro. O que vai acontecer com ele? Não, esse paciente aqui, ele vai evoluir para uma amputação. Essa ferida aqui, ela não evolui com uma boa cicatrização, porque ele não tem circulação. Então, você primeiro descreveu, depois você explicou a causa daquele problema, e depois você predizeu o futuro quanto àquele problema. E aí vem o quarto nível, que é o mais importante, que é a prescrição, é o nível da intervenção. Então, quando você descreve, explica as razões, os porquês, prediz o futuro, o que pode acontecer, e aí você propõe algo a se fazer para impedir que esse futuro aconteça, ou mudar a rota do caminho desse fenômeno. Então, a teoria, ela vem para abranger tudo isso, a descrição, a explicação, a predição e a prescrição, tá? Então, por isso que a teoria tem quatro níveis. Quanto mais ela engloba todos esses níveis, mais completa ela é. As teorias também, elas compreendem, né,
todos os pressupostos que vão ser utilizados, tanto na prática, quanto no ensino, quanto na pesquisa. Então, quando se fala de teoria de enfermagem, que ela tem que sustentar o processo de enfermagem, a gente está falando muito da prática da enfermagem, mas a teoria, ela também tem que sustentar o ensino e a própria pesquisa em enfermagem. Então, um resumão de tudo que a gente falou agora. A teoria, ela tem como foco analisar um fenômeno. No nosso caso, nós temos teorias de enfermagem. Então, são teorias que analisam um fenômeno. As teorias, elas vão ter algumas características entre si. Primeiro eu falei de quais que poderiam ser os propósitos da teoria, né? Em descrever, explicar, predizer e prescrever. Mas toda teoria, ela vai trazer conceitos. O que são conceitos? Conceitos são ideias passíveis de mudança. Então, é algo que depende da visão de mundo de quem está propondo. Então, por exemplo, para um conceito de saúde, é o completo bem-estar físico, psíquico, social. Eu posso ter um outro conceito de saúde, de outro autor, principalmente se a gente pegar autores muito antigos, que vão dizer que saúde é a ausência de doença. São conceitos diferentes, são ideias diferentes e que elas dependem muito do olhar, da visão de mundo de quem propõe esse conceito. Já a definição é algo imutável. Quando você tem uma definição, é porque aquilo foi comprovado já pela ciência e aquilo nunca vai mudar. Então, por exemplo, você, do ponto de vista biológico, o homem ele é definido como Homo sapiens, enquanto espécie. Isso ninguém vai mudar, é uma definição, tá? Não depende de uma visão de mundo, é um fato. E aí a teoria, ela vem para trazer conceitos e definições acerca de um fenômeno. E ela tem que estabelecer as relações, como que esses conceitos se relacionam, e propor intervenções e mudanças de como esse fenômeno interfere na vida humana e dentro desse, como que esses conceitos se relacionam, tá certo? Gente, e aqui a gente vai entender fenômeno quanto tudo aquilo que é da realidade e que pode ser percebido ou vivenciado. Então, por exemplo, qualidade de vida é um fenômeno. Eu não estou vendo qualidade de vida, mas eu posso perceber, eu posso vivenciar. E aqui, o nosso exemplo mesmo é a enfermagem. A enfermagem em si, ela não é algo concreto, né? Ela é um fenômeno que a gente observa, uma profissão que a gente observa, uma ciência. Quais são os objetivos dos modelos teóricos? Então, toda teoria, ela tem como primeiro objetivo identificar o domínio e os objetivos da enfermagem. Por isso que bate-se tanto na tecla, pessoal, tem que escolher uma teoria para fazer o processo de enfermagem, porque a teoria vai te dar o norte, o objetivo do seu cuidado. A teoria, ela proporciona o conhecimento necessário para melhorar a administração, prática, ensino e pesquisa na enfermagem, porque ela vai, então, nortear não só a assistência direta ao paciente, mas toda a estrutura que envolve e que é necessária até chegar a essa assistência. Por isso que a teoria de enfermagem, ela vai abranger todos os campos de atuação. A teoria de enfermagem, ela nos auxilia a identificar as técnicas de pesquisa e instrumentos necessários para validar as intervenções de enfermagem. Gente, quando fala de validar, a gente está falando de atribuir valor, a gente está falando de avaliação. Então, a teoria de enfermagem, ela nos fornece um parâmetro para avaliar as intervenções de enfermagem, porque cada teoria de enfermagem vai ter um foco. Então, se eu estou usando determinada teoria, vamos supor, teoria das necessidades humanas básicas, o meu foco deve ser atuar nas necessidades humanas básicas. E aí eu tenho que saber o que a Wanda Horta propõe sobre necessidades humanas básicas, e dentro do que ela propõe, as minhas intervenções estão adequadas ao que ela propõe? Então, fornece esse parâmetro aí, tá?
Quarto objetivo de todo modelo teórico: orientar e desenvolver uma estrutura de sistema de assistência de enfermagem. Ou seja, entre outras palavras, a teoria de enfermagem estrutura o processo de enfermagem. Ela que vai como se falasse assim, imaginem que o processo de enfermagem é a garrafinha, é a forma, né? Agora, o conteúdo que você vai pôr dentro da garrafa pode ser variado. O conteúdo dentro da garrafa é a teoria de enfermagem e a garrafinha é o processo de enfermagem, que é o passo a passo que deve ser seguido, tá? A forma. Devem ser as teorias, os modelos teóricos, eles devem ser compatíveis com outras teorias, leis e princípios já bem confirmados pela ciência. Então, você não pode contrariar, eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, você não pode contrariar a lei da gravidade, entendeu? Numa teoria. Isso é fato já comprovado. Então, você não pode contrariar, por exemplo, as leis básicas da biologia, de, de crescimento celular ou de uma coisa. Então, você não pode criar uma teoria que não tem nada a ver, que não respeita o que a gente já tem estipulado, tá? Quase toda a teoria de enfermagem, ela tem uma estrutura básica a ser seguida para que ela consiga cumprir o seu propósito de descrever, explicar, predizer e prescrever cuidado de enfermagem. Para isso, toda teoria, ela deve deixar bem claro qual que é o contexto em que aquela teoria se aplica. Essa teoria, ela se aplica num contexto, vamos supor, para imigrantes, a gente tem uma teoria que é para esse contexto. Essa teoria, ela se aplica no contexto de saúde mental? Essa teoria se aplica no contexto hospitalar? Qual que é o assunto da teoria, que é o conteúdo, né? Qual que é o foco da teoria? É o ambiente, como o da Florence? Não, o foco é o autocuidado, a adaptação. Então, é o assunto principal da teoria. E qual que é o processo? Qual que é o método que a enfermagem age? Ou seja, como que aquela teoria pode ser aplicada na prática por meio do processo de enfermagem. Então, a teoria tem que deixar bem clara isso, onde que ela se aplica, qual que é o tema principal e como que eu vou usar ela no processo de enfermagem. E aí a gente tem o que nós chamamos de metaparadigmas de enfermagem. O que é um metaparadigma? Metaparadigma é uma visão de mundo. E, gente, nada nesse mundo ele é isento de vou pôr entre aspas, um viés de visão de mundo. Todo mundo tem uma visão acerca da vida. E isso vai orientar, né, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas decisões. Por isso que precisa se discutir dentro da enfermagem qual a sua visão de mundo. Você, enquanto profissional, precisa ter bem claro a sua visão de mundo de enfermagem. E isso se chama metaparadigma. Cada teoria precisa deixar claro o seu metaparadigma, os seus metaparadigmas, ou seja, quais são as suas visões de mundo que vão subsidiar a avaliação de um problema de saúde. Quais são os conceitos básicos que toda teoria precisa ter e que tem a ver com os metaparadigmas. Então, nós temos 4 metaparadigmas. Atenção que isso já foi questão de prova, tá? 4 metaparadigmas que nós temos na enfermagem. O primeiro é o ambiente, que ele tem muito a ver com aquele contexto que a gente falou agora há pouco, né? Qual que é o ambiente onde o cuidado é executado? O que se entende por meio ambiente? O meio ambiente exerce influência no ser humano ou não? Só o ser humano que exerce influência no ambiente, tá? Então, essa visão. Lembra que quando a gente fala de teoria, a gente está falando de relações, tá? Então, por isso que esses metaparadigmas, eles se relacionam. Eles não atuam sozinhos no universo. O que essa teoria entende como enfermagem? O que é enfermagem para essa teoria? Quem é que é a pessoa alvo do cuidado de enfermagem na teoria? E o que é entendido como saúde para essa teoria? Então, esses são os 4 metaparadigmas, tá? Ambiente, enfermagem, pessoa ou indivíduo e saúde. 4 metaparadigmas que precisam estar bem claros, esses conceitos e como eles se articulam.
E aí, por fim, para a gente finalizar essa parte sobre conceitos, né, de teoria, as teorias, elas possuem 4 níveis de complexidade. Cada nível de complexidade diz respeito à sua capacidade de analisar um fenômeno. O primeiro nível primeiro nível de classificação é o nível